Começa agora o programa Momento Espírita, feito especialmente para você, amigo ouvinte. Uma produção do Conselho Regional Espírita 9, na Rosário FM, todos os domingos de 11 ao meio-dia. Aqui você sintoniza o amor. Olá, bom dia, amigo ouvinte da Rosário FM. Eu sou Marcos Índio e estarei com vocês até o meio-dia. Hoje trataremos do tema a influência dos espíritos em nossas vidas e como neutralizá-las. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Momento Espírita. E como fazemos todos os domingos, iremos fazer agora a prece inicial. Pai, Mestre de justiça, de misericórdia e bondade, te agradecemos a tua permissão de estar aqui no estúdio da Rosário FM para mais uma vez poder levar ao amigo ouvinte o Evangelho de Jesus. Te pedimos, ó Deus, a tua inspiração e dos espíritos de luzes para que possamos levar de maneira bem clara, inteligível, mais um tema que faz parte do Evangelho de Jesus. E que esse tema a ser refletido hoje possa levar a todos nós a nossa reflexão, a nossa reforma íntima e o nosso progresso espiritual, que assim seja. Mas queremos agradecer aos nossos apoiadores culturais, porque sem eles não seria possível a realização deste programa. Agradecemos a Ótica Torres, há 43 anos cuidando de sua visão. Avenida Luiz Fernandes Serra, número 96, Centro, telefone de contato 3251-1809. Casa das Frutas, Rua Alfredo Heine, número 88, Centro, telefone 3251-1076. 1000 watts, Rua Flávio Silvani, número 81, e Rua da Estação, telefones de contato 3251-2278 e 3251-3190. Âncora, Rua Rui Barbosa, 1765, localizado no bairro da Escolinha, telefone de contato 3251-1532. Discultura, Praça Flávio Silvani, número 50, Centro, telefone de contato 3251-1635. Centro Odontológico, localizado na Avenida Rio Branco, número 294, Centro, telefone de contato 3251-2244. Delicatessen, Flor da Chapada, Rua Rubens Ribeiro, número 27, telefone de contato 3251-18. Ótica Carol, porque enxergar bem muda tudo. Avenida Luiz Fernandes Serra, número 121, Centro, telefone 3251-7369. Mas, meus amigos, como eu acabei de falar, anunciar, o tema hoje a ser discutido e refletido será a influência dos espíritos
em nossas vidas e como neutralizá-las. Para o melhor entendimento, eu vou falar aqui das classes de ordem dos espíritos, né? Existem os espíritos da terceira ordem, cujas características são predominância da matéria, propensão ao mal, orgulho, egoísmo, mais paixões. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. A segunda ordem de espíritos são os espíritos bons, onde há predominância sobre a matéria, desejo do bem, poder lhes depende do seu grau de adiantamento. Compreendem Deus, já gozam da felicidade dos bons. E a primeira ordem, que são os espíritos puros. Se despojaram da matéria, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estarão mais sujeitos à reencarnação. Gozam de inalterável felicidade. Só lembrando que nós vivemos num planeta de provas e expiações, que infelizmente o mal ainda predomina. Então sofremos diversas influências de espíritos, principalmente espíritos maus, né? Como se dá a influência espiritual em nossa vida e como podemos neutralizá-la? A influência que os espíritos exercem sobre nossos pensamentos e ações no dia a dia é muito maior do que imaginamos, porquanto, em muitas ocasiões, são eles que nos dirigem. Lemos no item 459 do Livro dos Espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Allan Kardec perguntou aos espíritos, e eles responderam: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. A Revista Espírita de 1858 apresenta-nos um exemplo desse fato com o caso do senhor que a gente vai chamar de F, né? Era um moço instruído, de educação esmerada e caráter suave e benevolente, vítima de um processo de fascinação que só chegou ao fim com a ajuda dos bons espíritos. Inspirado pelo espírito do seu pai, o moço foi até Kardec e procurou seguir o conselho dos espíritos, que lhe recomendaram entregar-se a um trabalho rude que não lhe deixasse tempo para ouvir as sugestões mais. Ao fim do tratamento, o espírito que atuava sobre F, que se identificou com o nome de François de Loire, acabou confessando-se vencido e exprimiu o desejo de progredir. Comentando o caso, Kardec fez na Revista Espírita as seguintes observações: os espíritos exercem sobre os homens uma influência salutar ou perniciosa. Não é preciso para isso ser médium, né? Ser médium ostensivo. Não havendo a faculdade, eles agem de 1001 maneiras. A influência dos espíritos sobre nós é constante e todos acham-se expostos a ela, quer acreditem ou não. 3/4 partes de nossas ações mais e de nossos maus pensamentos são frutos dessa sugestão oculta. Não há outro critério senão o bom senso para discernir o valor dos espíritos. Qualquer fórmula dada para esse fim pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Os espíritos inferiores receiam os que lhes analisam as palavras, desmascaram-lhes as torpezas e não se deixam prender por seus sofismas. Existe uma diferença da questão da influência dos bons espíritos e dos maus espíritos. Os bons espíritos, eles nos dão conselhos, sugestões para o caminho do bem, mas eles não nos impõem, apenas sugerem, dão conselhos, né? Eles só querem ver o nosso bem. Os espíritos inferiores, ou espírito mau, como quer que os senhores chamem, eles querem exercer o domínio sobre a gente. E se nós dermos brecha, né? Se a gente tiver naquela sintonia vibratória deles e dermos brecha, ele começa a nos dominar e a nos desviar do caminho da retidão, do caminho do bem, levando-nos a nos obsediar, a nos perseguir e fazer o mal. Tem até alguns que não fazem mal, que é nosso mal por vingança, não. Porque eles são maus mesmo, eles querem ver o mal. Tem até outros que eu não sou obsedio, achando que está fazendo bem. E tem aqueles que vêm, né, fazer mal mesmo por vingança, porque nós fizemos alguma coisa
nos prejudicamos eles em outras vidas que nós não nos lembramos, né? A influência espiritual só se concretiza em virtude da sintonia que se estabelece entre nós e os espíritos. Conforme os ensinamentos espíritas, a influência espiritual sobre nós pode ser boa ou má, oculta ou ostensiva, fugaz ou duradoura, mas em toda e qualquer situação só se concretiza em virtude da sintonia que se estabelece entre nós e eles. Em muitos dos pensamentos que temos, surgem às vezes ideias diferentes e mesmo contraditórias acerca do mesmo assunto. Provavelmente, nesses momentos, estejamos sendo alvo da influenciação dos espíritos, fato que nem todos percebemos, especialmente quando ela se dá de forma sutil e oculta, como se verificou no conhecido caso Custódio Saquarema, que o espírito Humberto de Campos relatou em seu livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Custódio Saquarema fora na Terra importante advogado e, conforme suas próprias palavras, ajuntou muita consideração e ganhou muito dinheiro na derradeira existência, retornando, porém, à vida espiritual muito mais pobre do que quando partira no rumo da reencarnação. Ele renascera num lar espírita, mas, como sucede à maioria dos reencarnados, trazia consigo junzídeos ao seu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagância do passado que, sem o veículo de carne, se valiam dele para se vincularem às sensações do plano terrestre. Seu programa reencarnatório era excelente, mas seus vampirizadores, ardilosos e inteligentes, agiam a socapa, sem que ele nem de leve lhes pressentisse a influência, e o faziam através de simples considerações íntimas, tão logo se viu saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça. Os instrutores amigos o exortaram, por meio de seus pais, a cultivar o reino do espírito, referindo-se com isso a estudo, abnegação, aprimoramento, mas dentro dele as vozes de seus acompanhantes surgiam da mente, como fios d'água fluindo de minadouro, dando-lhe a falsa ideia de que falava consigo mesmo, coisas da alma. Custódio? Nada disso. A sua hora é de juventude, alegria só. Deixa a filosofia para depois. O caso Custódio Saquarema é uma prova de que a influência pode ser sutil e disfarçada. Essas considerações se repetiram ao longo da existência, mudando apenas de forma. Então, continuando o caso Custódio, né? Ao concluir a faculdade, as advertências do lar se fizeram mais altas, um clamando ao dever. Entretanto, seus seguidores invisíveis revidavam com a zombaria inarticulada. Agora, não é ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com o assunto de religião? Custódio, observe o critério das maiorias, não se faça de louco. Anos depois, Custódio casou-se e, em seguida, os chamados à espiritualização. Seus solentes exploradores, contudo, comentaram, vivazes: não ceda, Custódio. E a responsabilidade de família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. Quando, na idade madura, ele ainda recebia os avisos dos bons espíritos, por intermédio de companheiros dedicados, requisitando a elevação moral pela execução dos compromissos assumidos. Mas na casa mental se empoleravam os argumentos de seus obsessores inflexíveis. Custódio, você tem mais que fazeres. Como diminuir os negócios? E a vida social? Pense na vida social, você não está preparado para a seara de fé. Chegaram por fim à velhice e à doença. Custódio passou então a sofrer e a desencantar-se, e os derradeiros convites da espiritualidade maior ainda insistiam a que se consagrasse às coisas sagradas da alma, ao passo que os gritos de seus antigos vampirizadores se altearam, irônicos, assoprando-lhe sarcasmo, como se fora ele mesmo a ridicularizar-se. Você, velho Custódio, que vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagem de outro mundo. Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, senilidade. Não tenha dúvida.
Seus próprios filhos interditarão você, como sendo um doente mental inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. Note-se, conforme o próprio Custódio Saquarema observou, que seus perseguidores não lhe viciaram o corpo, nem lhe conturbaram a mente. Acalentaram apenas o seu comodismo e, com isso, impediram-lhe qualquer passo renovador. Ele fora vítima ao longo da existência de uma espécie de obsessão disfarçada. Então, amigo ouvinte, é por isso que é importante nós nos conhecermos, o autoconhecimento, né? Para a gente poder identificar nossas imperfeições morais, procurar eliminar essas imperfeições, né? Porque nós sempre estamos rodeados de espíritos, e se nós continuarmos com as imperfeições morais e tudo, é um campo aberto para que eles fiquem nos dando sugestões para que a gente se afaste de Deus, se afaste do caminho da retidão, do caminho do bem, e leve a nossa derrocada moral. É só avisar o amigo ouvinte que nosso meio de comunicação é o WhatsApp, que é o número 75992248324. Então, quem quiser mandar pergunta, aí pode mandar para esse número, pelo WhatsApp, eu vou anotar aqui e, dentro do possível, a gente vai respondendo. Então, os espíritos infelizes, de mente ultrajada, vivem mais com os companheiros encarnados do que se supõe. Uma forma, embora precária, de distinguir os nossos pensamentos dos que nos são sugeridos é compreender que, normalmente, pertence a nós o primeiro pensamento que nos ocorre. O importante, porém, é saber que, independentemente de sugestões ou não, a responsabilidade pelos atos é nossa, cabendo-nos o mérito pelo bem que daí resultar ou o demérito se a ação for negativa. Allan Kardec explica na questão 462 de O Livro dos Espíritos que fazer essa distinção nem sempre é possível e assim o justifica. Se fosse útil, pudéssemos claramente distinguir nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, assim como nos dá o de distinguir entre o dia e a noite. Quando algo fica impreciso, é que assim convém o nosso benefício. Dinolfo Caligares, em seu livro Página de Espiritismo Cristão, que pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve, e conforme a espécie das emissões mentais de cada ser, elementos similares se lhe imanizarão, acentuando-lhe as disposições e cooperando com ele em seus esforços ascensionais ou em suas quedas e delícias. Não podemos, diz Caligares, descuidar da nossa casa mental e seguir vida afora, arrastados pela ação maléfica dos espíritos atrasados. Os espíritos infelizes de mente ultrajada vivem mais com os companheiros encarnados do que se supõe, acentua Caligares. Misturam-se nas atividades comuns, perambulam no ninho doméstico, participam das conversações, seguem com os comensais de quem dependem em processo legítimo de vampirização. Perturbam-se e perturbam, sofrem e fazem sofrer, odeiam e geram ódios. Amesquinhados em si mesmo, amesquinham os outros, infelicitados e infelicitam. É, no entanto, possível neutralizar essa influência, e para isso a doutrina espírita nos indica uma receita simples, porém infalível, que é a prática do bem e a fé em Deus. Por isso que nós temos que nos autoconhecer, né, para tentarmos fazer nossa reforma íntima, porque efetuando nossa reforma íntima, elevando nossos pensamentos, né, praticando só o bem, a caridade e o amor ao próximo, esses espíritos infelizes, eles vão se afastar da gente, porque nossa sintonia vibratória estará elevada. Então, é uma receita, falando é simples, mas eu sei que para praticar é um trabalho difícil, né? Mudar nossos atos, nossos pensamentos, não é tão fácil, mas temos que nos esforçar. Só assim a gente vai buscar a evolução espiritual e a evolução moral. Amigo ouvinte, quero mandar aqui um alô para nossos amigos, né, nossos trabalhadores dos
três centros espíritas, né? Que estiverem nos ouvindo, né? Do Centro Espírita Jesus de Nazaré, do Gelva e do São para vocês. E a todos nós, e aqueles ouvintes também, fora aqui de Itaberaba, né? Que estiver ouvindo pela web. Muito obrigado aí pela audiência. Então, hoje nós estamos tratando do seguinte assunto: as influências dos espíritos em nossas vidas e como neutralizadas. É um assunto muito importante, já que vivemos sempre rodeados de espíritos, né? Nosso mundo aqui, tanto aqui em nosso lar doméstico, no trabalho, na rua, sempre tem espíritos, né, nos rodeando. Tem aqueles espíritos, nosso guia espiritual, espíritos que querem nosso bem, né, que dão conselho para que estejamos no caminho da retidão, no caminho do bem. Mas, infelizmente, como nós estamos no planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra, nós estamos rodeados de espíritos maus, que só querem ver o mal, né? Só querem ver a nossa derrota. Então, é preciso, amigo ouvinte, a gente ter muito cuidado quando vier nossos pensamentos. Se for pensamento ruim, afastar esses pensamentos, né? Procurar. E realmente a gente se conhecer, ver realmente se aquele pensamento é nosso ou não. Quantas vezes já aconteceu comigo mesmo, vi um pensamento assim e perceber que isso não era meu, né? E aí eu procurei desviar esse pensamento, porque a gente vê que aquilo não é seu, né? Por isso que a gente tem que se conhecer, a importância do autoconhecimento para efetuarmos a nossa reforma íntima, né? São 11h29. Nós vamos fazer um intervalo, um intervalo para a divulgação dos apoiadores culturais da rádio, e logo em seguida voltamos com a discussão do tema.
amigo ouvinte da Rosário FM. Estamos de retorno para continuarmos a nossa discussão sobre a influência dos espíritos em nossas vidas e como neutralizá-las. São exatamente 11 horas e 41 minutos. As influências espirituais que nos cercam fazem parte das leis da vida e as tentações decorrem disso. Eis o que, a respeito do assunto, ensinaram os espíritos superiores na questão 469 de O Livro dos Espíritos. Fazendo bem e pondo a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o domínio que sobre vós tentam exercer. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que vos insuflam a discórdia e que vos induzem às más paixões. Desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, pois que vos apanham pelo ponto fraco. Por isso Jesus vos faz repetir na oração dominical: não lhes deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O fundamento desse ensinamento encontra-se na lição contida no item 122 da mesma obra que adiante resumimos. O livre-arbítrio de que gozamos, a panágio do espírito humano, se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. As influências espirituais que nos cercam fazem parte das leis da vida. As tentações decorrem disso. Uns cedem a elas, outros resistem. As boas influências procedem dos bons espíritos. As más influências vêm dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se da criatura e dominá-la, e rejubilo quando o conseguem. Foi esse fato que deu origem a duas figuras bíblicas, a queda do homem e Satanás. Essa influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Não. Ela o acompanha na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Conseguir império sobre si mesmo significa elevar-se moralmente, elevar o chamado padrão vibratório, o que se consegue com bons pensamentos, bons sentimentos e bons atos. Isto é, a prática constante do bem e da caridade. Eu vou aqui colocar aqui uma mensagem de Sueli Caldas, que fala realmente sobre a influência dos espíritos, que dá uma explicação bem clara. Espíritos, nós vamos encontrar na questão 459 um questionamento de Allan Kardec exatamente sobre essa questão da influência dos espíritos em nossa vida. Allan Kardec vai expor nesse raciocínio sobre esse problema a pergunta da seguinte forma: influem os espíritos em nossas vidas, em nossos pensamentos? A resposta: de ordinário são eles que vos dirigem. Sim, primeiro eles falam sim, isso é muito frequente e habitualmente são eles os espíritos que nos dirigem, referindo-se logicamente tanto a espíritos benfazejos quanto a espíritos com más intenções, com espíritos cobradores, com espíritos que querem perturbar a criatura. Portanto, eles influenciam sim em nossa vida. Por quê? Porque são as almas das criaturas que deixaram o corpo físico e estão no plano espiritual agora, numa vivência
que os aproxima por sintonia, por afinidade, por tipos de pensamentos semelhantes. Essa sintonia, essa frequência vibratória entre o encarnado e o desencarnado faz com que se estabeleça uma influenciação ou um processo obsessivo quando essa influência é mais demorada, mais constante, que se repete muitas vezes. Nesse caso, fica um pouco mais difícil de se conseguir também a libertação da criatura dessa influência nefasta, negativa de um espírito que está tentando de todas as formas levar essa pessoa para um sofrimento muito grande ou para um tipo de doença qualquer que seja, enfim, perturbando, atormentando a vida da pessoa. Por que eles nos influenciam tanto? Porque nós ainda estamos no mesmo padrão vibratório do que eles. Se estivéssemos no padrão vibratório superior, nós não estaríamos sofrendo os assédios, estaríamos numa frequência acima disso. E eles não conseguiriam chegar até nós numa influenciação, inclusive dominando nossos pensamentos, envolvendo em fluidos negativos que apresentam e tudo mais. E é uma questão de que, se a pessoa tem um trabalho que ela possa realizar no campo, por isso ela já está se afastando ou não sintonizando com esses pensamentos negativos de espíritos que queiram influenciar. O padrão vibratório é muito importante. E fazer o bem, trabalhar com amor, com dedicação em favor do próximo, já está propiciando a pessoa a mudar o seu padrão vibratório, a ter um tônus vibratório mais elevado. E isso faz com que ela tenha recursos de defesa para as influenciações espirituais negativas que possam acontecer na sua vida. Pois é, amigo ouvinte, como vimos aí na mensagem de Sueli Caldas, né? Só depende de nós, de nossa emissão de pensamento, de nossas ações. Então, para nos livrarmos da influência dos maus espíritos, temos que levar nossos pensamentos, procurar praticar boas ações, né? Termos bons sentimentos, porque assim a gente vai elevar nosso padrão vibratório. E estaremos fora do alcance da investida desses espíritos maus. Então, a receita é essa. Procurarmos todo dia. Faz que Santo Agostinho fazia quando passou aqui na Terra. Ao final do dia, passa a consciência em revista e veja se o que ele fez durante o dia não seria motivo de queixa dos outros. Assim, ele conseguiu buscar a sua reforma íntima e se elevou moralmente, progrediu moralmente. Então, todo dia a gente tem que fazer isso. Procurar nos conhecermos, procurar dominar nossas imperfeições morais, né? Praticar boas ações, elevarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos. Assim, elevaremos nosso padrão vibratório. E, com certeza, esses espíritos ruins, infelizes, eu diria assim, infelizes, né? Que um dia também eles vão evoluir e vão sair desse padrão vibratório. Eles não alcançarão a gente. Então temos que fazer isso, né? Agora, como neutralizar as más influências espirituais? Antes disso, eu vou fazer aqui um anúncio novamente dos apoiadores culturais, né, do nosso programa e dos centros espíritas. Vamos de novo agradecer a Ótica Torres, né? Tradição e Modernidade, a Casa das Frutas, a 1000 watts, as 2 lojas da 1000 watts, né? A Âncora, a Escultura, ao Centro Odontológico, nosso amigo Adson, a Delicatessa Flor da Chapada, nosso amigo Gilson Couto, a Ótica Carol, nossa
a amiga Ana Amélia, né, que faz parte lá do SEGEM. E também aqui, anunciar aqui os nossos centros espíritas. E dizer também, gente, só para esclarecimento de dúvida, o programa Momento Espírita não é do Centro Espírita Jesus Nazaré. Ele é uma produção do Conselho Regional 09, né? É um conselho que apoia, coordena os centros espíritas, não só de Itaberaba, como aqui da microrregião de Itaberaba. Aqui o GELVA, na nossa cidade aqui, né? Grupo Espírita Luz, Vida e Amor, que está localizado no caminho 36, Casa 19, com SIC, onde nós temos as palestras públicas aos sábados, das 20 às 21 horas. Chegando lá, para assistir essas palestras públicas, quem for assistir vai tomar conhecimento das outras atividades que são realizadas nesse centro, né? Que é presidido pelo nosso amigo Christian. O CEAL, que é o Centro Espírita Amor e Luz, que está localizado na rua 18 de maio, número 413, Centro. Que nós temos o estudo do Evangelho e Meditação às quartas, das 19h30 às 20h30, que ele é presidido por nossa amiga Thaís. Um abraço, Thaís. Um abraço, Christian. E o SEGEM, que é o Centro Espírita Jesus Nazaré, onde eu faço parte, sou trabalhador, que é o centro espírita mais antigo aqui de Itaberaba, se eu não me engano, 41 anos de atividade, localizado na rua Praxedes Andrade, número 255, Centro. Temos a palestra pública às quintas, das 20 às 21 horas. Ele é presidido por nossa amiga Raimunda, nossa irmã Raimunda, né? E chegando lá, às quinta-feira, quem for assistir as palestras públicas, lá tem um quadro com a divulgação das outras atividades do Centro Espírita. Aí, voltando à discussão, né, as dicas de como neutralizar as más influências espirituais. A influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos é tão comum que os orientadores espirituais afirmam categoricamente, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto, pois, frequentemente, de ordinário são eles que vos dirigem. Esta informação dos espíritos pode até surpreender. Porém, se analisarmos mais detidamente a questão, concluiremos que a resposta não poderia ser outra, uma vez que vivemos mergulhados em um universo de vibrações mentais, influenciando e sendo influenciados, como bem esclarece Emmanuel. O homem pertence envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe nos pensamentos que atrai as forças de sustentação no lugar em que se coloca. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando-se em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Por efeito da vontade, podemos conscientemente aprender a administrar nossas emissões mentais, mantendo-nos em sintonia com os espíritos benfeitores, encarnados e desencarnados. Da mesma forma, é possível estabelecermos com eles ligações de simpatia, selecionando os diferentes matizes de influências espirituais que favoreçam nossa harmonia íntima e que estimulem o nosso progresso moral e intelectual. Faz-se necessário, pois, desenvolver controle sobre as próprias emissões e recepções mentais, selecionando as que garantem paz e harmonia e nos livram das ações dos espíritos ainda distanciados do bem. Por isso, que não se habilite a conhecimentos mais altos, que não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. As influências espirituais podem ser leves ou profundas, ocultas, perceptíveis apenas do próprio indivíduo ou ostensivas, claramente detectadas pelo circunstante. É válido, portanto, desenvolver um programa de autoconhecimento em que se considere observar com mais atenção o teor dos pensamentos que usualmente emitimos, analisar a carga emocional que impregna as nossas manifestações verbais e as nossas ações, procurar identificar de maneira honesta inclinações, tendências, imperfeições, assim como virtudes, conquistas intelectuais e morais. Delinear necessidades reais, estabelecendo um plano de como atendê-las sem lesar o próximo. E,
habituar-se a fazer um balanço das influências boas ou ruins exercidas pelo meio social, família, amigos, colegas de profissão no qual estamos inseridos. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, amigo ouvinte, como acabamos de ver, né, fazendo aqui as considerações finais, nós estamos sempre acompanhados, rodeados de espíritos bons e ruins, infelizmente, já que estamos ainda num planeta de provas e expiações, onde mal predomina. Então, como a gente viu, como se afastar desses espíritos inferiores, infelizes? Temos que nos autoconhecer, né? Dominarmos as nossas mais imperfeições, as mais inclinações, né? Elevarmos nossos sentimentos, nossos pensamentos, praticar boas ações, a prática da caridade e do amor, que isso aí fará com que elevemos nosso padrão vibratório e estaremos fora do alcance desses espíritos, que eu direi, infelizes. Esses irmãos que também um dia sairão desse padrão vibratório ruim, né? Que todo mundo um dia vai alcançar a angelitude, a felicidade. Então, amigo ouvinte, gostaria de desejar a todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Vamos procurar elevar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e praticar boas ações. Um ótimo domingo. Vamos agora à prece final. Pai, de justiça, de bondade e misericórdia, mais uma vez te agradecemos a tua permissão de eu estar aqui, de servir de instrumento para levar ao amigo ouvinte da Rosário FM, mais uma vez, o Evangelho de Jesus. Hoje, o que foi refletido, que foi a influência dos Espíritos em nossas vidas, como neutralizadas. Obrigado, meu Deus, por ter conseguido levar de maneira clara e inteligível, amigo ouvinte, este assunto tão importante, para que possamos refletir e procurarmos efetuarmos nossa reforma íntima. Muito obrigado.